Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para mais uma live agora com a galera que já participou, já teve uma vivência conosco aqui para falar um pouquinho hoje da senso-percepção com cavalos. Bom, vou esperar o pessoal começar a entrar, aí eu vou me apresentar, vou chamar também a Gabi e a Sidneia, que hoje vão estar com a gente aqui. E é um prazerzaço ter vocês aí participando também. Vamos deixar uma live bem interativa, elas vão falar da experiência que elas tiveram aqui com a gente. E também vocês podem estar participando, fazendo perguntas, enfim. Vamos só esperar elas chegarem. Para a galera que está chegando aí, sejam bem-vindos. Bom dia para vocês. Enquanto isso, a gente toma um tereré, né? A Sidneia já está chegando. Tanto a Sidneia quanto a Gabi, vocês que estão chegando, é só solicitar aqui a participação de vocês que eu trago vocês para a live, tá bem? Tem uma câmerazinha na parte inferior da tela com um maisinho no meio. Tanto a Sidneia quanto a Gabi, se quiserem, é só apertar aí. Show de bola. Sidneia já vem com a gente. Oi, André, Oiê, tudo tudo bem, bem? Sidneia? Tudo bem e você? Bem também, graças a Deus. Deixa eu arrumar aqui que eu esqueci meu suporte lá na clínica hoje. Que ótimo, não tem problema, pode ir, dá tempo aí. A gente aqui tá bem tranquilo também. E vamos lá. Legal. Você tá bem? Como é que tá esse calor aí, hein? No- Então, na verdade, eu até, a Gabi também já tá pedindo para entrar, ela já vem com a gente. Eu até tô fazendo a live aqui na área, você viu? Tô fazendo aqui fora, porque tá muito quente, eu tô até com tereré aqui também. É, Mas vamos lá. muito calor, verdade. Muito quente. E aí, Gabi? Oi, Tudo Bom dia, bem? Gabi, tudo bem? oi, bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês vieram no mesmo dia, você e a Gabi? É, Sim, né? Sim, no mesmo dia. Quando você falou da Gabi, eu Caramba! falei, será que é a Gabi? Que coincidências à parte, né? Coisa que não existe, mas tudo bem. E aí, Gabi, mamãe tá bem? Tia tá bem? tá bem. Tá bem? Que Uhum. Minha mãe tá legal. trabalhando, por isso que ela não conseguiu participar também do vídeo. Ah, imagina, eu imaginei, porque, né, nesse horário não é um horário tão normal, né, tão comum. Eu só tô arrumei meu suporte aqui. Bom, primeiramente, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Faz muito tempo aí que a gente não traz uma live aí gostosa, né, pra galera. Na verdade, é um bate-papo, né, a gente fala live, fica aquela coisa de tensão, apreensivo. Mas na verdade é um bate-papo, uma coisa comum que a gente faz aí no dia a dia. Enfim, a gente vai conversar aqui, depois a gente vai deixar aberto também para a galera de casa estar interagindo com a gente. Se quiser fazer pergunta para mim, para a Sidneia, para a Gabi, fiquem super à vontade, né? Eu estava falando com a Sidneia, aqui está muito quente, né, Gabi? Então eu vim fazer até aqui na área. Você viu que eu estou aqui fora, né? Estou Uhum. aqui fora. Eu falei, não vou fazer lá dentro não, porque está muito calor. Bom, vamos lá, eu vou me apresentar para a galera. Tem bastante gente chegando, pessoal que está chegando de casa aí, fiquem super à vontade. A partir do momento que a gente começar a trazer, né, algumas questões aí relacionadas à senso-percepção, vocês fiquem à vontade para perguntar, né? Se a gente souber responder,
a gente vai fazer, se a gente não souber, a gente vai pesquisar, ter conhecimento e trazer para vocês. Fiquem super tranquilos, porque a gente não sabe tudo, né? Mas vamos lá. Meu nome é André, para a galera que me conhece aí, ou tio André, pode ser de qualquer forma, tá bom? Eu estou no universo do cavalo desde a minha infância, desde os meus 3, 4 anos de idade, por conta de família, né? Meus avós, principalmente paterno. Depois, na adolescência, também tive uma relação com cavalos, porque meu pai é militar, e então eu ficava junto com ele no regimento da cavalaria. Depois disso, né, fiz minha graduação em educação física, trabalhei como funcionário público também na cidade de São Paulo. Durante esses 7 anos eu fiquei um pouco afastado do cavalo, e depois eu retomei no universo do cavalo, mas aí já com uma intenção profissional e não mais por hobby. E aqui eu estou já completando 10 anos de trabalho, né? Comecei em 2013 com essa visão de ir para o mercado mesmo de uma maneira profissional, e aí eu parei tudo o que eu tinha na relação de academia, na relação de personal trainer, nos trabalhos da qual eu desenvolvia com a frente do treinamento do corpo, e vinha trabalhar com cavalos. Na verdade, eu continuo trabalhando, né, com pessoas e através do corpo, mas na relação com cavalos hoje, né? E aí, durante um período onde a gente busca conhecimento e ampliar aí esse leque de possibilidades com os cavalos, nós conhecemos diversos processos alternativos, sistêmicos, integrativos ou mesmo holísticos, né, para quem quiser usar essa expressão, e agregamos um trabalho junto à senso-percepção com cavalos. A ideia, num primeiro momento, era trabalhar as questões emocionais, traumas, ansiedades, síndromes, tanto fisiológicas quanto também neurológicas, né? E aí depois eu vim fazer uma pós em neurociência, tudo começou a criar corpo, tudo foi acontecendo e cá estamos. Mas na verdade hoje eu não queria falar muito do que é a senso-percepção, né? Porque a Sidney e a Gabi talvez vai conseguir passar muito para a gente, né? A sensação que a gente tem com o despertar da senso-percepção, né? Então a ideia é trazer aqui de que forma vocês chegaram, depois de que forma vocês se mantiveram aqui na experiência e na vivência, depois também de que forma isso melhorou na relação do dia a dia de vocês, com algumas compreensões, com alguns... Enfim, então é mais ou menos essa a ideia desse bate-papo hoje, né? Porque o que a gente fica muito técnico. Então a galera de casa acho que quer saber mais assim, o que esperar, né, de uma vivência com a senso-percepção? Quais os resultados que vocês tiveram? Então, eu vou começar com a Sidneia, em princípio, se apresentando, pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, Sidneia, se apresenta, depois eu vou deixar a Gabi também se apresentar, e aí eu vou começar com algumas perguntas para vocês aí vai ser, tipo, o bate-papo nosso aqui, mas a galera de casa pode ficar à vontade para interagir com a gente também, tá bom? Vai lá, Sidneia, fala um pouquinho você da sua experiência profissional, da sua experiência de vida, e depois a Gabi. Legal, André. Primeiro, eu quero muito agradecer pela oportunidade. Confesso que eu fiquei um pouquinho temida, né, para poder fazer essa live, mas eu acho muito válido o seu trabalho, né? Eu acho que vai muito de encontro uma extensão do nosso trabalho em clínica, né? Então, eu sou psicóloga. Então, eu penso muito que isso é um casamento. E quando eu fui, eu lembro que você fez a roda lá pra gente, e você falou, qual que é a palavra? Não sei o que, eu falei, curiosidade, né? Porque, assim, pra mim é muito novo tudo isso que tá acontecendo. E quando eu chego, realmente, assim, não que a gente não tenha questões, né? Todo mundo tem questões na vida. Mas eu acho que a gente vem trabalhando tanto ao longo da vida que, teoricamente, tem uma hora que você fala, tá bom, a gente vai relevando algumas coisas. E quando eu cheguei lá no seu Aras, cheguei muito curiosa, né? Como que é esse negócio com cavalos, assim, né? O que o cavalo faz, né? E isso foi despertando mesmo em mim essa curiosidade. Só que quando eu tenho a experiência com o cavalo lá,
eu consigo perceber, e quando você vai pontuando também entre uma ação e outra, né, em uma dinâmica e outra, eu consigo perceber pontos na minha vida que talvez eu não tenha olhado. Por exemplo, a questão da confiança, que foi que você falou, confia no cavalo. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, né? Tipo, aí às vezes eu tô assim, né, preciso confiar, não, preciso entregar, né? Por quê? Porque a gente vem nessa resistência da vida mesmo, e você fala, cara, da onde que brotou isso? Como que é isso? Por que eu não confio, né? Por que eu não me lanço? Por que não é tudo bem? Por que eu quero sempre me meter? Sabe? Não, tem que estar sempre o dedinho da CID lá para dar certo. Não, deixa eu soltar. Né? Então, assim, para mim foi muito válido. Uma delas é essa reflexão. A outra frase que você falou, primeiro que o sentido da vida vai para frente, assim, para mim foi uma resposta incrível, que você fala assim, o sentido da vida é para frente. Eu falo, é isso, o sentido da vida é para frente mesmo, né? Que é sempre a gente olhando com o cavalo para frente. E para mim foi uma experiência incrível mesmo, nesses insights que eu tive na dinâmica lá na Centro de Percepção com os cavalos mesmo. Vou deixar a Gabi falar, Gabi, porque senão eu falo um monte, tá? Você viu lá, né, na dinâmica, né, Gabi? Eu adoro falar. Sidneia, só para falar um pouquinho, pessoal de casa, você é psicóloga, também trabalha com frente de neurociência, com clínica, é isso também? Trabalho Fala na um pouquinho da sua parte profissional. Isso, eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga agora, né, com formação. Atuo aí na área há quase 10 anos já. Então, esqueci de me apresentar. Em São Paulo, né? São Paulo, é isso? Osasco. Osasco, São Paulo. Sim, Osasco. Que legal, bacana. Vamos lá, Gabi. Agora é você. Meu nome é Gabriela, né? Eu moro em São Roque, interior de São Paulo. Eu sou formada em Educação Física, licenciatura. E, assim, para mim também foi muito curioso, né? Quando eu fui no Aras dele, porque eu não sabia como que iria ser. Eu acho que foi para todo mundo, né? Para minha mãe e para minha tia também. E assim, eu achei que a gente só ia andar nos cavalos, né? Não ia ter uma atividade assim com eles. E para mim foi muito importante, porque eu também estava meio insegura, estava com medo dos cavalos, medo de cair. E teve uma parte que foi bastante importante para mim quando a gente ficou em pé no cavalo, que aí eu vi que eu conseguia, né, ficar, que eu consegui ficar. Foi muito importante para mim. Assim, eu levo até hoje essa experiência, assim, fico muito feliz de ter conseguido ficar em pé no cavalo. E teve uma parte também, né, na hora de, eu não sei como chama, né, na hora de girar o cavalo, que eu fiquei bem segura, que eu fiquei, assim, achando que eu estava fazendo errado, que o cavalo não estava saindo do lugar. Eu fiquei meio nervosa, meio tensa ali. Mas, bom, foi tudo experiência ali, né? A gente não sabe lidar com cavalo. Eu tinha cavalos, mas a gente não fazia exercícios assim, né, com os cavalos. Então, para mim, foi tudo muito novo. Eu gostei bastante. Caramba, que gostoso. Nossa, só de ouvir vocês eu já fiquei aqui tentando trazer, né, esses momentos. Claro que são inúmeras pessoas, inúmeros atendimentos, né, inúmeros grupos que a gente vai atendendo, mas claro que a gente acaba que agora, quando vocês, né, vêm trazendo, a gente vai relembrando e tendo alguns insights de tudo isso que aconteceu. E em cima desse breve relato de vocês, a gente já consegue aqui trazer algumas palavras e em si falar um pouquinho, né, da senso-percepção como atuando mesmo, né, dentro desses pilares e processos de vida. Porque a ideia, inclusive, quando a Sidneia ela trouxe, né, nós temos inúmeras questões. Sim, e inclusive nós temos hoje, né, a possibilidade de termos acesso a muitas informações, né? O conhecimento está aí hoje para quem quer obter um conhecimento. E inúmeros são também os trabalhos hoje que as pessoas, né, desenvolvem nessas frentes, né? Como psicólogos, como terapeutas, né?
terapias alternativas, enfim. A Gabi, que também é educadora física, a gente trabalha com isso também, né? Com as questões aí de pessoas, às vezes, com algum tipo de restrição ou com algum tipo de limitação. E aí, a hora que a gente começa a ver, ninguém tem restrição de nada, ninguém tem limitação de nada, a gente precisa sempre usar processos de incluir e fazer com que esse todo trabalhe de uma forma integrada. E aí, quando você começa a acreditar, né, você deixa de ter questões de insegurança, deixa de ter as questões do medo, deixa de ter, né, essas possibilidades de ansiedade. Ou seja, de que forma a gente trabalha todas essas questões? Olhando para as questões, não necessariamente, mas potencializando outras frentes, que são as frentes de criar dinâmica, fazer o corpo tremer, fazer o corpo se movimentar, né? Fazer com que a minha visão esteja dentro de processos através de alegria, de felicidade, do coração bater um pouquinho mais acelerado. Então, tudo isso faz que a gente consiga olhar para a vida, e o sentido dela é para frente, e não necessariamente ficar na restrição e parado olhando para a dor somente, né? Então, isso é que é uma coisa assim, impressionante nos processos para com os cavalos, tá bem? E aí, a gente aprende com os cavalos por uma condição de levar isso para um processo de vida, né? Eu gosto até de usar a expressão de que quando as pessoas elas entram, né, aqui na nossa escola, no instituto, que hoje leva o nome de Horsefit, né, e também a gente está agregando um espaço que está dentro da senso-percepção que a gente vai chamar de espaço Arandu, que na linguagem indígena tem a ver com sabedoria, tá bem? Enfim, então, quando as pessoas elas adentram, né, eu gosto até de falar, puxa, deixa tudo que você até então pensava em trazer, deixa para fora do portão, não traz para cá. E o inverso é verdadeiro. Todas as experiências que vocês tiverem aqui dentro, leva para fora e deixa atuar isso dentro de uma coletividade com humanos, né? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, quanto mais eu me relaciono com os cavalos, menos eu quero me relacionar com as pessoas. E não, o processo é inverso, né? O processo é a gente aprender com a natureza, aprender com os animais por questões dos instintos, o cavalo, por exemplo, por ter uma pineal, né, e trabalhar num campo morfogenético que nos permite a possibilidade de sentir muitas coisas. Então, usar isso, mas de que forma eu posso voltar para a sociedade e estar melhor comigo mesmo? Porque eu estando melhor comigo mesmo, eu consigo fazer com que as pessoas que estão à minha volta e com que o ambiente que eu me permita participar seja um ambiente onde agrega e some, né, com as pessoas. Então, isso aqui é uma coisa muito gostosa, tá? Porque a senso-percepção ela veio disso, né? É um olhar através do cavalo, mas de que forma depois nós podemos levar isso para o mundo? E de que forma eu posso transformar a minha vida, ainda que sem controle, e permitir que tudo isso desperte nas pessoas que estão à minha volta e no meu ambiente. Então, isso é que é... Mas, a Sidneia trouxe uma palavra, eu marquei aqui do lado aqui para não esquecer. Ela falou a respeito de resistência, né? E é muito legal quando a gente traz isso, porque claro que em alguns momentos da vida, em alguns instantes, a gente precisa sim, né, resistir a algumas coisas, algumas pressões, algumas dificuldades, enfim. Mas não sei se vocês lembram, tem uma dinâmica que a gente desenvolve com os cavalos, que a gente fala assim, ó, a pressão, ela indica. Então, a resistência só indica, mas o alívio é que ensina. Ou seja, né, a gente consegue realmente transformar, transmutar isso que a gente vem trabalhando quando a gente trabalha na fluidez. Então, a gente só faz um papel inverso, né? Em vez de falarmos muito de resistência, a gente falar do que é fluido. Você sentiu isso, Sidneia, depois? Por exemplo, no começo você ficou um pouco, às vezes, apreensiva, tal, mas depois você sentiu que fluiu?
Nossa, e essa era outra palavra, é outra palavra que eu levo muito para a vida. Inclusive, eu falo até para alguns pacientes que eu tenho o costume de ser muito rígida. Como minha filha estava participando, não sei se você vai lembrar, teve um momento em que você até posicionou ela e você falou assim, às vezes precisa flexibilizar, porque ela está na hora de voar, mas... E a gente, quanto mãe, a gente quer prender, porque acha que está protegendo, enfim, né? E essa palavra fluidez é a outra que eu carrego, assim, para mim, né? Você falou mesmo, onde existe rigidez não tem fluidez, né? E eu falo, poxa, é verdade, aonde tá rígido, não consegue fluir, não consegue ir. E eu tenho trabalhado muito e eu busco muito isso de deixar fluir, né? Deixar a vida um pouco mais leve. E olha que eu já achava que era leve, né? Não, já estou muito mais leve. Mas, e quando a gente quando vai participar da senso percepção, fica claro que ainda tem muita rigidez. A gente ainda quer controlar muita coisa sobre a força, né? Sobre o poder. Porque, teoricamente, o cavalo, você fala, não, se eu não dominar ele na força, ele me vence, né? Tipo, aí desanda o caldo, né? E, na verdade, não. A gente precisa deixar tudo muito mais leve, tudo muito mais flexível. E é por comando. E ele simplesmente respeita, ele simplesmente vai, né? Aí as coisas acontecem. Senti, então, senti muito essa questão, sim, André. Isso que você falou é, tipo, deixar acontecer e aí as coisas acontecem é mágico, velho. Putz, E isso... parece uma coisa assim, parece o óbvio, né? É uma questão que eu sempre falo, inclusive, esse o óbvio precisa ser dito, mas às vezes a gente esquece, né? De que deixa acontecer, né? Não precisa ser tão rígido, não precisa ser tão firme. As coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer, e se tiver que acontecer, né? E lidar com o cavalo, para mim, foi essa experiência incrível. Por isso, a gente tem medo do que é grande, né? Do que é pequeno, a gente não tem medo. E aí, por ser um cavalo que automaticamente eu acho que eu não vou conseguir dominar, a gente quer pôr força, a gente quer pôr rigidez, e não vai funcionar dessa forma, né? Realmente, não funciona dessa forma. O gostoso é, é saber que essas experiências nos tiram de um lugar chamado ignorância. E aí, quando a Sim. gente tem o conhecimento disso, a gente tem a condição de fazer diferente, né? E também tomar bastante cuidado, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento, as nossas exigências são maiores. Então, a gente não pode falar que não conhece ou que não sabe. Então, o conhecimento nos traz isso, né? Sair do estado de ignorância e buscar realmente essa transformação no estado da qual as coisas nos permite fluir. Então, isso é incrível. Eu já volto com você, Sidney. Agora eu vou usar uma palavrinha da Gabi. E agora eu vou levar para a Gabi. A Gabi falou a respeito também de nervosismo, de insegurança, né? Por quê? A Gabi ela já até tinha tido uma visão de cavalos, mas na verdade talvez de montar cavalo, nunca uma visão integrativa, né, com cavalos. E aí qual que foi essa diferença, assim, ó, entender, puxa, antigamente eu simplesmente montava o cavalo e queria só, sei lá, passear com o cavalo, né? Hoje talvez eu olho para o cavalo de uma forma diferente. Como é que é seu olhar hoje? Então, é que os cavalos que eu tinha, né, eu já sabia, assim, como que eles eram, né, até onde eu poderia chegar perto deles, assim. Quando eu fui, né, quando eu fui participar, eu não sabia como que eram os cavalos, se eles eram bravos, se eles eram calmos, né, se eles iam me dar coice. Então, eu fiquei bem com medo dessa Entendi. parte. Mas para mim, assim, foi bem legal, eu gostei bastante, eu me aproximei mais, eu descobri como lidar, né, com o cavalo, coisas que eu não sabia, eu só tinha cavalo, mas não sabia como lidar com eles, que eles poderiam fazer tantas coisas, né?
Muito bom. Gabi, você trouxe uma palavra que eu vou usar, tá? Vou aproveitar aqui que você já trouxe, então eu vou abusar de vocês hoje. Você falou, na verdade, que assim, os cavalos que você já tinha eram cavalos que você confiava. Esses cavalos que, na verdade, Isso. estão aqui eram cavalos que você não conhecia. Então, na Não, verdade, o medo que existia, a insegurança que existia, é por conta do desconhecido, né? Por conta do desconhecido. Assim, assim é os nossos processos de vida, né? A gente tem, é, resumidamente, né? A gente tem aí três linhas que a gente pode falar de uma forma bem resumida e sucinta mesmo, né? Que é o nosso estado, por exemplo, de incapacidade de vida. Quando a gente não conhece, tipo, né, as coisas. Então a gente é incapaz. A partir do momento que você agrega alguns conhecimentos, né? Então, a segunda etapa é a partir do momento que você se predispõe a conhecer aquilo que até então você era incapaz num primeiro momento, tá? E o terceiro é que isso que você era incapaz, que você buscou conhecimento, te desperta a novos caminhos. sim. E isso, assim, meu, tipo, a gente leva pra vida, sabe? Tipo assim, são coisas que acontecem com os cavalos. Então, por exemplo, ele vem num primeiro momento pra gente, eles vêm chucro, da natureza. Às vezes eles nunca tiveram contato com seres humanos. Hoje a gente tem bem menos isso, né? Eu lembro que, sei lá, 10 anos atrás, os processos de doma eram mais intensos, porque os animais realmente, eles só chegavam próximo dos seres humanos quando eles já tinham uma certa idade. Hoje não, hoje a gente vê que os potrinhos já nascem próximo dos seres humanos e desde pequenininho eles já vão tendo essa interação, então eles já vão tendo uma relação, né, de uma forma mais leve. Mas vamos pensar nos animais que vêm realmente, né, de uma forma mais chucra, que ficam aí 2, 3, 4 anos de vida sem ter um contato com o ser humano. Eles têm essa incapacidade. Então, de que forma eu coloco neles um conhecimento, mas de que forma que eu consigo escrever nesse livrinho dele, que até então é um caderninho em branco, coisas sem violência, sem dor, sem sofrimento, né? Apesar do processo de aprendizado, em alguns momentos, ele precisar ter volumes e intensidades variáveis, mas ele não precisa ser violento e não precisa ser maldoso, em nenhum momento, tá? E assim também é a nossa relação de vida, do que eu estou trazendo do cavalo serve também para as questões de vida, tá? Então, nesse momento, a gente tem capacidade. A partir do momento que a gente começa a ter conhecimento, como que a gente tem um conhecimento, por exemplo? Nós estamos obtendo mais conhecimento através de um diálogo, através de uma conversa, né? Qual que é a conversa que eu tenho com o cavalo, né? Eu consigo falar cavalês, então estou brincando. Mas, na verdade, nós usamos uma linguagem que é uma linguagem corporal, né? Uma linguagem corporal. Então, a gente tem vários processos, como um banho de corpo, como utilizar as minhas mãos para poder ajudar, utilizar as minhas pernas para poder ajudar, né? Utilizar o meu corpo para poder permanecer em equilíbrio e assim ajudar o cavalo e não atrapalhar o cavalo. Ótimo. A partir do momento que ele conseguiu pegar esse conteúdo de conhecimento, ele se desperta, ele passa a ser um novo ser, né? Não é mais aquele animal que era incapaz, né? Incapaz no modo de dizer, né? Incapaz no processo de aprendizado, porque na natureza ele é muito capaz, até por instinto, ele consegue muito bem sobreviver para outras causas, né? O cavalo, ele tem propósitos que são propósitos gigantescos, né? Eu gosto de usar a expressão de que ele veio a um bem da vida. Foi usado para finalidades de guerra, foi utilizado para finalidades de agricultura, utilizado para finalidade de transporte, né? De esporte também, né? E hoje ele é usado lindamente. Tem alguns colegas fazendo grandes trabalhos com essas frentes, né? Com uma condição de uma equitação que vai para a vida, de um contato com um cavalo, mas que vai ao bem da vida também, né? E aí a gente olha para esse todo, por exemplo, a gente nunca, durante toda a vivência, o que mais a gente respeitava? O momento dos cavalos, o momento de fazer as dinâmicas era das dinâmicas, os momentos deles se alimentarem era deles se alimentarem, o momento deles tomarem água, deles tomarem água, o momento deles ficarem soltos era deles ficarem soltos. Então a gente entende que a gente tem vários processos, e que esses processos sempre, na verdade, caminham para qual direção? Para um bem, né?
E esse bem precisa estar onde? Em primeiro momento, dentro da gente. Em segundo momento, na coletividade. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, um cavalo, eles vão ser alimentados todos no mesmo espaço. Às vezes, por conta de liderança, um querer ali comer e tal, se eles não se conhecem, eles vão impor uma certa liderança. Ó, eu como aqui, você come ali, o outro come lá, né? Vamos pensar que um dá um coice no outro, um dá uma mordidinha no outro, ou coisas nesse sentido. Mas eles encontram o lugar deles, ou seja, cada um tem o seu lugar no espaço, e um não invade o espaço do outro. Se invadir, ele vai receber alguma educação, tá bem? Mas, quando um cavalo, que numa condição hierárquica, ele recebe algo, então vamos pensar assim, ó, ele foi onde ele não era para comer no cavalo vizinho, né? E o cavalo ali deu um chega para lá nele, deu uma mordida nele, deu um coice nele, coisa nesse sentido. Por que que ele sai daquele lugar, vai para o lugar dele e depois de um tempo, por exemplo, ele não revida esse cavalo que o educou? Não tem ideia? Ah, não. Eu acho que o cavalo não guarda rancor, né? É exatamente isso. E também porque não está dentro dele. Os cavalos não conseguem colocar para fora o que está no externo. Então, por exemplo, se não estiverem em mim dar um coice nele, tipo, eu não vou fazer isso. O outro só fez isso por conta de colocá-lo no lugar. E a hora que ele entendeu o lugar dele, ele simplesmente foi para o lugar. Ele não tem que revidar. Então, são processos que normalmente a gente usa a expressão assim, ó, vou até ser grosseiro agora com o que eu vou falar, mas os processos, eles podem até ter um certo padrão que a gente chama de padrão de investigação. O que não pode ter é opinião. Lembra quando a gente chegou, eu falei, tudo que acontecer nos movimentos com os cavalos, né, a gente não está aqui para determinar o que é certo e o que é errado. Simplesmente serve para a gente investigar. Olha para você e vê se faz sentido. Talvez não faça sentido naquele momento, talvez vai fazer sentido na semana seguinte, talvez no ano seguinte, talvez daqui 10 anos, talvez em outra vida. Mas, enfim, né? A gente não está ali para uma condição de questionar. Por quê? Porque eles estão na pureza, eles estão no natural. Né? Nós, seres humanos, por conta da racionalidade, às vezes podemos colocar critérios de pensamentos que destoam esse instinto natural. E aí entra de que forma eu quero que o meu externo se comporte. E a gente não tem nem controle sobre o interno, o que dirá sobre o externo. Sim. É É muito louco isso, né? Muito louco. Faz total sentido, né? Porque se for pra gente parar para pensar, isso que você falou do coice do cavalo, ele simplesmente não tem isso dentro dele. E às vezes a gente quer pagar maldade com maldade, né? Porque a pessoa fez tal coisa, também vai fazer tal coisa, né? E isso, né? Isso me cabe. Às vezes é sobre o outro, então deixa com o outro isso, é defensiva do outro. Eu tô invadindo o espaço dele, ele tá só se defendendo, né? Sim. É exatamente isso. Quando eu descubro qual que é a atitude ou qual que é o meu conhecimento que, na verdade, faz com que esteja dentro de mim e que eu cresça, eu paro de olhar para fora. Não me importo com a pessoa que falou grosseiramente comigo, com a pessoa que foi estúpida comigo, com a pessoa que não me tratou bem naquele momento. É simplesmente assim, cara, era o que ela tinha para me entregar naquele momento. Claro que eu posso muito bem não querer permanecer nesse ambiente e eu tenho esse livre-arbítrio de fazer dessa forma. Mas eu não tenho poder nenhum de controlar o que está no externo. E sim, só simplesmente olhar para mim e falar assim, cara, tá tudo bem da forma que é. Entende? Tá tudo bem da forma que é. É o que os cavalos fazem. Tá tudo bem da forma que é. Então eu me coloco no meu lugar e tá tudo certo. Eu não vou depois trazer alguma coisa para te fazer um mal contra mal. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver isso. Tá? No universo
dos cavalos, né? E a gente, quando a gente aprende, né, com a natureza, que eles são perfeitos, né? Nós, seres humanos, somos imperfeitos, mas a natureza é perfeita, né? Então, os Verdade. vegetais, os minerais, os animais, todos os reinos, eles são perfeitos, né? E apesar de a gente ser né, um reino que nos consideramos superior, mas a gente tem muito que aprender com esses reinos naturais, né? Então, quando a gente se coloca mesmo na natureza, quando a gente se coloca em contato com os cavalos, quando a gente vai para o mar, quando a gente vai numa cachoeira, quando a gente fica sobre né, umas montanhas, as rochas, enfim, ali a gente recebe uma energia que é uma energia natural, uma energia pura, uma energia que vem sem filtros, né? E o quão bem isso faz? Então a gente precisa fazer os nossos resgates em quais lugares? Nesses lugares, né? E depois fazer o quê? Voltar para a coletividade e ver se a gente realmente tem conhecimento que nos despertou para poder viver bem em sociedade. É muito louco, É né? verdade. E A às vezes a Gabi, sociedade acaba indo, né? como que é, Sidney? Desculpa. Às vezes, né, a sociedade em si, isso que você falou é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos 2 anos, sabe? Da gente olhar muito mais para a natureza, porque todas as respostas que a gente tem tá ali, né? Está realmente na natureza. A gente que vai com um grau de superioridade, assim, porque teoricamente o ser humano é um ser humano racional, então é super inteligente, é super isso. Aí a gente que vai para um grau de superioridade que não existe, né? Eu não sei qual foi a hora aí que a gente entra nesse lugar, né? E quando a gente realmente olha para a natureza e entende que a resposta está ali, tá, né? Por exemplo, está nos animais mesmo, pô, vamos ver como que eles se relacionam, vamos ver como que eles guardam, vamos ver como que eles se comunicam, né? E traz isso, é bem bacana esse olhar, é bem bacana mesmo para esse lugar do aprendizado, né, que a gente precisa. Exatamente. Eu gosto de usar uma outra expressão, é assim, ó. É, de quando a gente está na natureza, que eu fico 24 horas, né, na natureza com os cavalos e tal, então eles me curam durante todos os segundos, né? E eu tenho duas expressões que eu uso bastante aqui, que é assim, me projeta e me instrua. Só isso, para que eu tenha sabedoria e liberdade para poder, né, buscar as compreensões que são necessárias para viver bem, tá? E aí eu percebo que o universo ele dá. Quando você pede, né, ó, me projeta e me instrua, ele dá. Mas agora eu vou longe. Mas ele cobra. É, A partir do momento que você tem o conhecimento e você pede, o universo te entrega esse conhecimento, mas ele te cobra também. porque não dá para guardar, né, eu tenho o conhecimento e simplesmente engavetar ele, né, a gente tem que Não. usar, né. Porque a gente já saiu daquele estado que nós estávamos lá naquele primeiro pilar que eu falei para vocês lá, que é um pilar ainda de incapacidade, de descoberta. A gente não está mais naquele lugar. Então, por isso que a gente é cobrado, né? Sim. E isso faz parte de uma condição natural de vida mesmo, tá? Pra galera de casa aí, a galera tá meio quietinha. Pra galera que estiver acompanhando a live, se quiser trazer algumas perguntas, só apertar aqui nesse interrogaçãozinho aqui embaixo, pode trazer uma pergunta que daqui a pouco eu abro aí para fazer aqui também, tá bom? Podem ficar super à vontade. Gabi, Acho que cadê a a Gabi? Gabi caiu. Gabi, não cai do cavalo não, Gabi. Volta. E, daqui a pouco, se ela voltar aqui, a gente traz Eu ia colocar uma palavra que ela trouxe também, mas eu vou colocar uma sua, então. Tá. Que você falou do sentido da vida ser para frente. Isso é muito legal mesmo. E quando a gente olha esse sentido da vida, né, Sidney, de ser um sentido realmente para frente, os cavalos na natureza, eles só recuam, ou eles só caminham para trás. Quando? Você tem ideia? Não, nunca nem me questionei sobre isso. Não? Porque assim, ó, na natureza Não. eles são presas. Na natureza eles são presas. Então assim, quando uma presa ela recua, dá passos para trás. Estado de alerta, em proteção. Alerta e proteção. Show de bola. Fantástico. Fora isso, e às vezes
até, dependendo desse estado de alerta e proteção, se tiver, por exemplo, um estado de ataque, né? Eles têm até o que a gente chama de paralisia mesmo. Então, eles se fingem de morto, por exemplo, de paralisia total. Que, inclusive, são os nossos estados que a gente tem quando a gente trabalha traumas, tá? Quando a gente tem um evento que acontece na vida, que é um evento trauma, que nos leva a ter depressão, síndrome do pânico, ansiedade, enfim, o que quer que seja, tá? Quando a gente está em trauma, por algum evento que aconteceu, a gente está nesse estado de imobilidade, que é o que os animais também têm a capacidade de fazer. Bom, vai uma outra live para a gente explicar só a respeito disso. Esse não é o ponto agora, mas eu só quis falar assim, ó. Quando, na verdade, a gente olha um cavalo ir para trás, é sempre quando ele está em proteção, sempre quando ele está sob pressão, sempre quando ele está em perigo, né? Demais, ele sempre caminha para frente e com qual finalidade? Sempre de se alimentar e de viver. E de viver. Então, o tempo todo, ele está com a cabeça para baixo, comendo, e o tempo todo, se não tiver em estado de perigo e alerta, ele está falando para ele mesmo, está tudo bem. Uhum. Isso é muito bom, né? E eu acho incrível isso. Eu acho que você trouxe alguma coisa muito parecida com isso na dinâmica que você fez, né? Dessa sensação, e eu acho que essa necessidade até do nosso cérebro ser primitivo mesmo, de a gente ficar sempre nesse lugar, parece, do estado da caverna, que a gente está sempre nesse ritmo muito, muito, muito em alerta, querendo muito, se protegendo muito. E aí, às vezes, não funciona justamente porque toda hora, então, pegando o exemplo do cavalo, você está recuado na vida, né? Porque toda hora eu estou em alerta, toda hora eu estou em defensiva. Né? E se de repente eu só deixo fluir, né, que era uma das palavras, se eu simplesmente deixo fluir, pô, é para me alimentar, vou me alimentar, é para seguir, bora seguir então, né? Vamos caminhar. Vamos caminhar, né? Exato. É isso. Tá tudo bem e, cara, vamos aproveitar o caminho? Vamos aproveitar o caminho, né? A gente tem 20 anos da vida, nos 20 primeiros anos da vida, a gente às vezes está ali para aprender algumas questões, né? Dos 20 aos 40, a gente está ali alicerçando algumas questões. Dos 40 aos 60, a gente já está... Cara, agora eu já quero diminuir o ritmo e o fluxo da vida. Dos 60 para frente, a gente... Cara, então a vida é tão curta, velho. Que só vou viver, né? Não faz sentido eu ficar de uma outra forma que não seja, vamos aproveitar o caminho porque tá tudo bem, da forma que tá tudo bem. E ainda que esteja mal, né? As pessoas, eu vejo muito as buscas, né? As buscas. Principalmente de algumas expressões que a gente comumente usa. E tá tudo certo com isso, né? É só uma linha da gente pensar, talvez, fora da caixinha. Né? O que a gente pensa? Eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de equilíbrio. Minha vida tem que estar em equilíbrio. Minha vida tem que estar em harmonia. Tem que estar em paz. Sabe quando a gente vai ter esse equilíbrio, essa harmonia, essa paz plena? Só quando a gente morrer, né? Eu falo muito isso. E eu acredito muito nessa teoria também. O equilíbrio da vida não é uma linha tênue. O equilíbrio da vida é você entender que às vezes você está embaixo, às vezes você está em cima e respeitar todos os períodos, né? Sabe isso que você falou? Existe uma pesquisa, não sei se você já viu a pesquisa do U, que foi feita em Harvard. Ele fala o período de 20, de 30, de 40. Aí o período de 40, que é a minha faixa etária, é o período do fundo de poço. Então, assim, você já desceu tudo que você tinha que descer, você já curtiu, e agora você só vai subir. Você fala, agora a gente só vai viver. E a hora que chega nos 60, você fala, meu, é isso que eu tenho. Então não é mais um dia, é menos um dia e eu vou seguir a vida. É muito interessante quando a gente vem para esse olhar e fala, se hoje eu tenho um dia ruim, eu vou viver esse dia ruim.
mas ele vai passar como todos os outros, como os dias bons passam também, como todos os outros dias passam, né? É bem interessante quando a gente não vive na intensidade. Ah, eu tô feliz, então eu vou viver isso intensamente, eu quero que nunca mais acabe. E o oposto também é verdadeiro. Eu tô num dia ruim, parece que esse dia ruim vai ser eterno. Nada é, né? Até que se finde a vida, nada é eterno. Tudo ele é flexível, cima e embaixo, cima e embaixo. Sim. A questão é de que forma a gente consegue sustentar em equilíbrio nos constantes desequilíbrios da vida. Tem um ditado militar, que meu avô foi militar, meu pai foi militar, eu fui militar, então em casa, tipo, a família inteira é militar, né? E tem um ditado militar que fala assim, tem um ditado militar que fala assim, não há mal que não se acabe, e nem bem que dure para sempre. É verdade. E eu acredito muito nesse ditado. A Maria, não sei se você viu aí no comentário, a Maria perguntou assim, acho que é Regina o nome dela. E o período de 65 mais, dá para recomeçar com as mesmas expectativas e medos? Eu acho que super dá, viu, Maria? Eu sou a pessoa que acho que... Eu penso que a partir dos 60 é quando você está mais descompromissada, que eu falo na responsabilidade do peso da vida. Porque com 20 anos é uma fase que a gente acha que com 30 a gente tem que ficar rico, né? Você tem que ficar rico, você tem que ter a formação, tem que ter a casa própria. Com 30 você chega entendendo que isso não vai acontecer, né? Então, assim, que a realidade é bem outra. E aí você vai dando mais flexibilidade. E quando a gente, vou falar com um pouquinho mais de propriedade, por exemplo, eu tenho 43. Quando a gente vai subindo essa margem da pesquisa, a gente vai entendendo que a gente vive o possível. É o possível que a gente vai viver. E aí a gente curte muito mais a vida, né? Com certeza. Eu vou aproveitar também falar aqui a Maria, né? A Maria, ela usou uma expressão que é expectativa. Eu trocaria essa palavra expectativa por esperança. Então, não crie mais expectativa, tem esperança, tá? E com respeito à palavra medo, eu tenho uma palavra aqui que eu uso muito, uma frase que eu uso muito nas aulas de equitação aqui com os cavalos. Se tem medo, vai com medo mesmo, que você vai ver que vai dar tudo certo. Vai Até porque o medo, o medo ela é uma emoção protetora, né? Não tem como a gente... e eu acho que até por crença limitante mesmo, a gente é muito educado a não ter medo. Ah, né, no caso de mulher, tá com medo da barata. Não tenha medo. Não, gente, vamos enfrentar a barata com medo? Né? Vamos começar assim? Porque o medo ela é uma emoção protetora. É por conta do medo que a gente não faz várias asneiras na nossa vida. A gente não pega uma rodovia e não anda 200 km por hora, porque a gente tem medo de um acidente. Então, ela é protetora. Então, vale a gente olhar também para esses sentimentos que às vezes não são tão positivos, não são tão bons, e falar, deixa eu caminhar com ele, tá tudo certo, tá aqui me ajudando, só tá aqui me ajudando, né? O medo é necessário. Eu fico com um pouco de desconforto quando a pessoa ela é destemida. Aí tem grandes encontros com alguns lugares que, assim, vai servir de experiência também e tá tudo certo com isso, mas medo a gente leva e trabalha e tá tudo bem com isso. Agora, ser destemido, aí talvez tenha uma linha de grandes riscos e muito perigo. E, bom, e falando um pouquinho também da senso-percepção, né? Ela é um caminho que é desenvolvido sempre através do corpo. Então, é o sentir, né? Usar todos os sentidos e fazer todas as possibilidades de leituras, de compreensões, de abordagens através de dinâmicas corporais, né? Inclusive, tem diversos tipos de exercícios, de dinâmicas que dá para a gente fazer isso. Com o grupo de vocês, que é um grupo que não tinha tanto contato com cavalos e tudo mais, então a gente fez algumas dinâmicas até, né, mais simples, com algumas pessoas a gente foi um pouco além, para buscar algumas coisas, né, disso mesmo, de ir com medo mesmo, mas a gente tem sempre o objetivo de fazer com que o meu corpo, né, na abordagem do Peter Levine, de trauma, ele traz muito isso, né? Porque Peter Levine veio de uma abordagem onde ele, junto com outros grandes cientistas da época, estudaram essas questões da etologia, né? Então, do comportamento animal, e de que forma a gente poderia, então,
transformar traumas, né? Em boas abordagens. E eles trazem eu gosto muito disso, né? Do sentir o meu corpo tremer e estremecer primeiro. É isso que, inclusive, nos leva a um trauma. Sentir aquele pânico, né? Aquele pavor absurdo, que aí eu não consigo sair daquele lugar, né? Então, para entender esse lugar, a gente precisa de uma outra dinâmica também com o corpo que precisa me fazer estremecer também, tremer. E daqui a pouco voltar a sentir meu corpo, voltar a entender que ele se move, de que ele consegue dar um passo à frente, de que eu consigo ir um degrau de cada vez na escada, de que eu consigo fazer algo com um pouco de resistência, mas sem rigidez e fluido, enfim. Então, até os nossos ossos, né? Eles são resistentes a um ponto de suportar a estrutura do nosso corpo, mas não é uma estrutura rígida. Os ossos não são estruturas rígidas, né? Os ossos são estruturas que também têm os seus processos de flexibilidade, de fluidez, né? Em algumas partes do osso, apesar dele sustentar o corpo, mas não é uma estrutura rígida. Então, enfim, eu queria trazer isso por quê? Porque são os processos que a gente traz junto à senso-percepção, que é de que forma eu saio da minha zona de conforto, sinto meu corpo de novo trabalhar, venho a trabalhar com felicidade, com alegria, com amor, e com isso eu vou para a vida. É isso. É isso. E eu acho que a senso-percepção com o cavalo é justamente isso, né? Sair da zona de conforto. Porque, particularmente falando, para mim foi algo que eu nunca nem imaginei, né? Eu tenho contato com cavalo, né? Minhas primas têm cavalo lá no interior e tal. Mas, assim, nesse olhar que você trouxe, nunca, né? De que, de repente, eu posso aprender com eles, né? E, de novo, eu sempre ressalto pelo tamanho, pelo peso e aí pela medida que a gente se coloca. Então, ele é muito maior, então eu não controlo. Então, eu tenho que ter medo, né? Sim. E trazendo, eu acho que foi muito essa lição que eu aprendi, de tudo que eu aprendi naquele domingo, eu vou trazer para a minha vida, né? De lugar que eu me coloco na vida. Então, muitas das vezes eu estava me sentindo muito menor porque a pessoa teoricamente achava grande, né? E aí sim vinha a resistência, aí sim vinha a desconfiança, não posso confiar. E não é nada disso. É exatamente isso que você falou, tá dentro de mim. Não tá dentro das pessoas, né? É a minha forma. Então, vamos desconstruir, bora desconstruir isso, porque na verdade não é assim que funciona. Então, se tá dentro de mim, eu cuido, né? Cuido para que tenha uma relação melhor externamente na sociedade, no meu meio, né? Exatamente. Que lindo, hein? Que lindo isso que você trouxe. É isso mesmo. É isso mesmo. Que eu sou muito, eu tô igual testemunho de Jeová, assim, pregando muito a senso-percepção para todo mundo que eu falo. Gente, vai fazer experiência com os cavalos? Sabe? Eu tô quase assim, sabe? Tipo, eu tô fielzinha, porque para mim foi uma experiência. Eu fui sem expectativa nenhuma mesmo, foi por pura curiosidade. Falei lá na hora da roda, eu falei, gente, tô aqui por curiosidade, tô esperando nada, porque não sei se nada acontecer, tá tudo ótimo também, valeu o passeio, valeu o rolê aqui no domingo, né? Mas para mim foi uma experiência incrível. Minha filha também teve uma experiência para ela, assim, muito. Ela traz isso para a vida dela, né? Mas quando quando eu participo dessas imersões, desses encontros, é justamente para isso, para me entender, ver o que já não serve mais e que serviu e tá tudo bem, mas que agora já não serve mais, não preciso mais usar e tentar descartar, reconstruir isso tudo. E ressignificar toda uma história para que tenha qualidade mesmo nas relações. É isso, Sidney. Que lindo. Você resumiu com o coração aberto todo esse processo aí. Eu sou muito grato por termos tido, né, e estarmos tendo essa troca, né, que é uma troca incrível, né, de toda a sua área também, com toda a sua expertise, com todo esse seu conhecimento, com essa sua bagagem, além de bagagem profissional
né, uma experiência de vida e que, né, se predispôs aqui a vir com as amigas, com a filha, né, e conseguiu realmente sentir a essência de tudo isso, entende? Isso é a essência. Isso é a essência, realmente. A Maria, não lembro, não sei se ela fez uma pergunta ou se fez uma observação aqui. Equitação, relacionamento com as éguas, cura depressão e ansiedade. Sim. Como? Através dessas dinâmicas, né? São processos de olhar para isso de uma forma um pouco diferente do que simplesmente monta cavalo e anda aí. Desculpa, né, falar dessa forma, até grosseiramente falando aqui, mas é um olhar um pouco diferente, né? Então, é usar os cavalos, na verdade, para essa finalidade, que hoje tem muito. Bem como a dependência que tenho dos netos, que estão crescendo rápido. Sim, o mundo é dinâmico demais, né? Hoje a gente tem aí, o dia não tem mais 24 horas, o ano não tem mais 365 dias, então é tudo muito dinâmico e a gente tem que estar nessa continuidade, mais leve. Então, se tiver que andar, anda, se tiver que rastejar, rasteja, se tiver que correr, corre. Mas, tipo, deixa isso tudo leve, né? Mas eu acho que é igual isso que você falou, né? É legal esse exemplo, né? Que os tempos hoje são diferentes e realmente são mesmos. Nossa, parece que, de novo, né? Passa tudo muito rápido, voa. Quando você vê, começou o ano, quando você vê, já estamos em novembro, final de novembro. Mas é viver a vida vivendo. Eu acho que é tão parece ser tão simples, né? Vamos viver a vida vivendo. O que tem para hoje? Qual que é o formato desse dia de hoje? Para que eu possa viver de forma leve, né? Isso que você falou. A gente vai fazer o quê? A gente vai só se rastejar hoje? Então bora se rastejar. Amanhã a gente anda, não tem problema. É isso. Né? E depois a gente corre. Então é viver a vida vivendo. Eu acredito muito nisso também. Sim. Eu vou até, né, meio que usar isso até como título de um fechamento, digamos assim, né? Para a galera de casa que está assistindo a gente, que é um aprendizado do cavalo e que serve para a vida. Mais um dentre muitos que a gente trouxe aqui, né? De você não olhar para o externo, de você olhar para dentro, porque na vida, né, nenhuma pessoa causa ou dá dor a outra pessoa. Essa pessoa que sente a dor, que às vezes recebe de alguém, é porque todo esse processo está dentro dela de alguma forma. Ninguém dá, ou entrega, ou causa dor a ninguém. É você quem está se permitindo participar de todos esses processos, está num ambiente que talvez não é seu, está numa relação talvez que não seja saudável. Então você precisa olhar para esse todo, mas na verdade buscar esse conhecimento dentro de você e aí em cima disso fazer as mudanças necessárias da vida. Né? Os cavalos, eles são dessa forma. Um indivíduo, um cavalo, não dá e não causa dor para um outro cavalo. Exato. Tá? Então é isso. Sidney, se você quiser, usa uma palavrinha, uma expressão, uma frasezinha aí para também. E eu vou deixar aberto, galera. Tipo assim, tô meio que quase que finalizando aqui por conta só do nosso horário, né? Mas assim, tá aberto aí. Se vocês quiserem trazer pergunta, pode ficar à vontade aí, tá? E a Gabi, ela não voltou mais, mas eu vou deixar essa expressão que a gente acabou de falar aqui para ela, porque ela usou uma palavrinha de medo. Então, Gabi, você fez isso aqui e faz isso pro resto da sua vida. Se tem medo, vai com medo mesmo, tá bom? Tá tudo certo. E ela Obrigado, mostrou muito isso, né, André, lá no curso, assim, lá no domingo que a gente foi, né, assim, ela tinha, acho que ela e a família dela era uma das poucas que já tinham mais contato com o cavalo, e ela mostrava muito medo, mas ela estava indo, né? Ela falou o lance de subir no cavalo, eu achei muito curioso, que eu falei assim, tinha visto a foto da minha amiga, né, em pé no cavalo, eu falei, imagina, impossível isso aí, né, acontecer. Falei, não dá, não chega, né? E quando ela falou assim, nossa, para mim foi superação ficar em cima do cavalo. Realmente, a sensação ela é incrível quando você vai de passinho em passinho, respeitando o tempo, respeitando o nosso limite, respeitando o cavalo, inclusive, confiando nele de que não vai, né? Ele vai ficar aqui quietinho,
tá seguro, né? E você consegue ficar em pé no cavalo. Realmente, assim, é uma sensação que a vontade é de sair de lá gritando, pular do cavalo e falar, consegui, tá tudo certo. É quando a gente supera esses medos, né? Exatamente. Você usou uma expressão fantástica, que é a expressão do respeito. A É, expressão do respeito nos faz permanecer em silêncio e ir etapa por etapa. Não significa nem concordar e nem discordar. É simplesmente deixar ir. isso, Isso é respeito. respeitar. É. Fantástico, fantástico. A Jana está falando aqui de gratidão. Imagina, gratidão é a nossa de vocês estarem participando aqui. Ensinamento não, uma troca, uma troca. Que a gente vai aprendendo aqui, todo mundo com todo mundo. Obrigado a participação mesmo de vocês. E, Sidneia, foi lindo esse bate-papo. Foi maravilhosa a nossa vivência juntos, né? Eu espero te ver mais vezes. Fico sempre aqui super aberto, né? Uma hora que estiver indo aí para São Paulo, Barueri também, aí, Osasco, essa região é uma região que eu gosto bastante. Passo aí para a gente se ver, tá bom? Só falando para a galera que a gente vai ter uma próxima vivência, que é no dia 9 de dezembro, é a última do ano, então a gente encerra um ciclo no dia 9 de dezembro, né? E depois a gente retoma 2024 com outros formatos, com outras coisas, muitas coisas novas por vir. Mas dia 9 de dezembro a gente tem mais uma vivência ainda. Durante essa semana a gente vai com lives até sexta-feira. Inclusive amanhã, que é feriado, vamos ter também 9 horas da manhã. Amanhã eu vou estar falando com a Gláucia. A Gláucia ela fez um trabalho muito diferente, porque na verdade a gente utilizou... a gente vai fazer um encontro, inclusive, também disso, mas eu não vou falar agora, vou falar só na sexta-feira. Que é um encontro trazendo todos esses conhecimentos, essas abordagens que a gente traz com os cavalos, mas num outro encontro, de uma outra forma, utilizando todos esses conhecimentos, utilizando toda essa simbologia do cavalo, utilizando esse arquétipo do cavalo, mas em algumas reuniões e algumas dinâmicas que não necessariamente a gente tem a presença dos cavalos. Isso foi o que aconteceu com a Glauce, então foi um trabalho feito, sem necessariamente estar com a presença dos cavalos, porque na verdade ela está lá no Japão, e ela fez um contato comigo, falando, né, a respeito de algumas necessidades, estava num momento de um pouco, né, tipo de ansiedade e tudo mais, e enfim, ela buscou ajuda e foi a forma que eu me encontrei de poder auxiliar, né, nesse processo, e deu super certo, tanto é que é um processo que a gente vai fazer esse ano também aqui no Brasil. Vou falar só na sexta-feira a respeito disso, né, que a gente vai fazer um encontro utilizando todas essas sabedorias dos cavalos e da natureza, sem necessariamente ser o primeiro contato com eles. E aí depois a gente pode experienciar, né, a vivência da senso-percepção com cavalos na presença dos cavalos e aí potencializar tudo isso. Tá bem? Então amanhã a gente vai rolar esse bate-papo aí, quero a presença de vocês aí também, tá bom? E, Sidney, um beijo enorme nesse coração gigante aí. Imagina, Obrigado André, obrigado. pelo aceite, viu? Imagina. Eu vou falar uma coisa, posso falar uma coisa aqui, só para deixar gravado nessa live aqui? Pra galera de casa? Claro. Pra quem falou para mim que ia ficar travada, tipo, numa live, você foi muito bem, viu? Parabéns mesmo, de coração. Parte de mim é vencer essa introspecção que eu tenho, né? Então, parte do meu desafio é isso. Aí, quando você falou, você viu que eu demorei para responder, né? Eu falei, vou, não vou, todo dia aqui pensando. Eu falei, gente, mas não tem que ir com medo? Vou com medo, vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que são coisas boas. Eu penso que seu trabalho tem que ser muito conhecido, muito reconhecido, porque não sei se dá, não sei se a galerinha pegou a dimensão dele. Porque parece assim, vou falar a sensação que eu tive. É um trabalho com cavalo. Eu falei, então tá, cavalo a gente conhece. Então tá bom, vamos lá ver o que é. Mas assim, é anos-luz à frente de um trabalho com cavalo. É muito, muito mais que isso. E aí, eu penso que quando a gente vive isso numa experiência extremamente positiva e que dá um retorno incrível pra gente,
isso tem que ser mantra, assim, a gente tem que virar parte do discurso. Eu tô com problema, a gente vai lá passar uns dias com o cavalo, sabe assim, vai lá viver, vai lá entender como que funciona, vai fazer esse trabalho. Então, eu me propus a ter esse enfrentamento, porque eu acho que o propósito é muito além. Tá? É muito além do que, sei lá, minha timidez, né? Eu acho que tem um resgate muito pessoal e um autoconhecimento muito grande para a qualidade de vida. Então, eu sou a pessoa que levanta a bandeira de, gente, vamos lá fazer uma ciência-percepção, assim como qualquer autoconhecimento, qualquer desenvolvimento que a pessoa possa fazer, eu acho que é super válido para a vida. Então, sim, no começo eu fiquei assim, dei uma travada, eu falei, mas bora lá, né, gente? Vamos beber uma água e vamos seguir no barco. Nossa, obrigado mesmo, obrigado de coração. E você falou É, uma coisa aí que tem, só para fechar mesmo, as pessoas elas precisam se permitir mesmo a esses processos, né? Sem bloqueio, gente, né? Sem bloqueio. Então, e vai no que você acredita, vai no que o seu coração pede, vai no onde o seu corpo te manda ir, entendeu? Exato. Se for com cavalos no primeiro momento, vem. Se for com outro tipo de trabalho alternativo, vai, né? E se permite. É uma busca de conhecimento e é um crescimento que é aqui dentro, aqui, ó, tá interno, né? E aí você tem um mundo à sua volta que se beneficia com isso. Oi? O que não dá é para ficar fechadinho no mundo que a gente julga ser verdade, né? Por coisas que a gente aprendeu. Isso não dá. André, obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Não só de hoje, por esse enfrentamento, mas por toda a experiência e por tudo que eu tenho carregado desde a vivência que a gente teve aí. Tá bom? Obrigada mesmo. Seu trabalho é incrível. Assim, de novo, eu sou a pessoa lá que tô fielzinha falando, gente, vai lá, conversa com o André, gente, ele explica isso aí, negócio dele lá, entendeu? Eu acho incrível, de verdade, pelos insights que você tem, tanto durante quanto depois, assim, ao longo dos dias, realmente a gente tem vários insights. Tá bom? Obrigada mesmo. Beijo no coração, galera que participou com a gente aí, beijo enorme no coração de vocês também. Obrigado. Tchau, tchau.